estão dispostos em uma ordem que eu não tinha percebido até então, mas um amigo meu me comentou que existiria uma ordem correta, coerente desse nobre octuplo caminho. Claro que um complementa o outro, é claro, mas ele fica mais inteligível, mais fácil de a gente compreender se ele estiver na ordem correta. Nesse livro aqui, eu acho que ele não está na ordem correta. E vocês vão entender por que agora. Eu peguei aqui na internet na ordem a qual esse amigo meu me chamou a atenção e que eu não tinha percebido até hoje. Muitos anos que eu já conheço a história de Buda e estudo a filosofia dele e eu não tinha percebido isso. Porque começa assim, ó. Nobre octuplo caminho, são 8 passos, né? O primeiro, compreensão correta. O segundo, pensamento correto. O terceiro, fala correta. O quarto, ação correta. O quinto, meio de vida correto. O sexto, esforço correto. O sétimo, atenção correta. E o oitavo, concentração correta. Então, vocês vão perceber que onde tudo começa, né? Quando a gente compreende. Então, a primeira coisa realmente é a compreensão correta. A gente precisa, antes de mais nada, compreender o porquê estamos fazendo esse nobre octuplo caminho, que é o que a gente falou agora, para nos livrar do que causa sofrimento, que são os apegos e as aversões ao que é transitório, sensorial. Compreendido isso, aí vem o segundo passo, que é o pensamento correto. Com a compreensão correta, né, a gente pode então começar a pensar de forma correta, né? Quando fala aqui correto, você pode pensar em reto também, porque se fala reta compreensão, reto pensamento, reta fala, reta ação, reto meio de vida, reto esforço, reta atenção e reta concentração. Pode ser também. Mas vamos falar aqui como correto, né? São sinônimos no sentido que está disposto aqui, né? Então, com pensamentos corretos, depois vem o terceiro, é a fala correta. Claro, pois quando a gente fala, antes a gente pensou, né? Então, com o pensamento correto, vem a fala correta. Com a nossa fala correta, vem a ação correta. Obviamente que a gente está partindo do pressuposto que a gente tem integridade, coerência, porque a gente vê hoje muito no mundo as pessoas pensando uma coisa e falando outra, né? E isso é uma incoerência, né? Mas a gente está falando aqui de buscar a libertação, buscar a sabedoria. Então a gente está falando de sermos verdadeiros. Então, se a gente pensa corretamente, a gente vai falar corretamente e a gente vai agir corretamente. Uma vez que a gente esteja agindo corretamente, vem o quinto, que é o meio de vida correto. Como a gente ganha vida? A gente ganha vida não pode ser prejudicando ou causando sofrimento a outros seres ou a outras pessoas. Não pode ser ludibriando, enganando ou causando qualquer tipo de sofrimento a outra pessoa ou a outros seres. Então, o meio de vida. Depois, o sexto, vem o esforço correto. E aí entra naquilo que ele falou, que não é nem muito suave, nem se mortificando, né? Nem indo ao extremo de prejudicar a si mesmo. Então, existe um esforço correto, que é aquele no qual a gente está no nosso Dharma, que é um termo relacionado a karma. Normalmente a gente escuta karma e Dharma, né? Karma é o que faz com que, por exemplo, a gente faz algo errado, e há uma reação do karma para nos jogar de volta para o que é correto, para o que é o nosso caminho, nosso destino. Esse caminho e destino é o Dharma, é o nosso, onde a gente deveria estar trilhando para estar nesse caminho correto, né? Nossa verdadeira trilha, né, da nossa vida. Então, o karma serve para nos trazer de volta para o Dharma, que é o nosso caminho natural. Depois do esforço correto, vem a atenção correta. E depois da atenção correta, a concentração correta. E aqui que entram coisas bem específicas e que Buda fala exaustivamente aqui nesse livro, né? Tem diversas citações que ele vai falando sobre como o nosso modo de pensar,
como a gente deve estar atento a determinadas coisas básicas, né? E depois a concentração, que seria através das meditações, a gente conseguir meditar em cada vez mais coisas elevadas, acima do mundo sensível, né? É através disso que a gente vai indo, se acercando a esse algo superior, a esse eu divino, através da atenção no que é atemporal, no que é eterno, no que é verdadeiro, a atenção para não deixar com que nossa mente, nossas emoções se dirijam a estímulos externos, a coisas temporais que não nos trazem nenhum progresso em relação à conquista de nós mesmos, da clareza, de iluminação, da felicidade. E então, com a atenção no que é importante e verdadeiro, a gente depois vai com a concentração, que é achar esse eixo dentro de nós mesmos, no qual a gente pode meditar, refletir e viver essas coisas que a gente vai identificando, que são as coisas que nos trazem mais autenticidade, felicidade, clareza, intuição, discernimento, todas as coisas que são potenciais do ser humano a serem realizados, e para que o ser humano possa transcender a vivência normal, instintiva no sentido bem que é uma vivência animalizada, né? Os animais vivem pelo instinto. O ser humano não deveria viver pelo instinto, ele tem a inteligência justamente para poder refinar a sua busca, né? A sua visão, a sua atenção, a sua concentração nas coisas que mais elevadas, que trazem a ele esse algo a mais, essa pontinha do mistério, né, do sagrado, que fazem com que ele possa ver o mundo de uma forma mais brilhante, mais viva, mais una. Veja a unidade em tudo, né, e não o caos. Então, basicamente, essa é a doutrina de Buda. Aqui eu me esforcei aqui para passar para vocês um pouco, além do que é o exotérico, né, a história exotérica e os ensinamentos exotéricos de Buda. Claro que a gente chegou aqui ao nobre octuplo caminho, e aí é importante pegar e estudar esses versos, esses ensinamentos